gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Karine Dias, sua consultora de modas. E hoje nós estamos aqui na 44 e adivinha só, hoje é dia de revelado! Ei! Gente, aqui tá friozinho, tá chovendo demais, mas fique aí até o final do vídeo porque o vídeo tá quente. E o fornecedor de hoje é aquele fornecedor que vocês tanto pedem. Gente, jeans masculino, mas não é um jeans qualquer não, gente, eu estou falando de jeans de qualidade. Esse jeans é para você estar ganhando aí de 100 a 150% de lucro. Sabe aquele jeans de qualidade que vai durar aí de 2 a 3 anos? É desse fornecedor que eu estou falando. Pessoal, e essa loja é a Seattle Jeans. Fica na Galeria Via Goiânia, na frente do Hotel Mega Moda, na rua 67B, loja 11A. Vocês sabem que os homens também estão exigentes, né? E esse jeans é de qualidade, pessoal. Então, para você que tem uma loja aí do público masculino, não deixe de fidelizar seus clientes, não deixe de virar cliente da loja Seattle, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Para você que vem aqui em Goiânia, não deixe de conhecer a loja pessoalmente. Gente, assiste o vídeo até o final, porque nós temos uma promoção exclusiva para você. Quer conhecer a loja? Então vem comigo! Nós já estamos aqui na loja, diretamente com o proprietário, que vai estar agora se apresentando para vocês, falando um pouco sobre a loja e há quanto tempo eles estão no mercado. Então, pessoal, boa tarde, ou bom dia, boa noite. Nós estamos aqui com a nossa amiga Karine Dias do canal no YouTube, fazendo essa parceria agora. Meu nome é Paulo e a gente já está há 10 anos no mercado, representando a Seattle. É uma mercadoria que a gente sempre colocou o melhor para o pessoal vestir. Tecido, costura, acabamento, lavagem. A gente trabalha com produto de excelente qualidade e com um preço super em conta. E o mais importante, você vai vestir bem, com a mercadoria de qualidade e com um preço super em conta. Pessoal, 10 anos no mercado é muito tempo. Aqui o produto é de muita qualidade. Eu sinceramente estou muito apaixonada. E agora eu quero perguntar para você, funciona, tem nota fiscal? Como que funciona os envios para fora? Então, o envio fica a critério do cliente, de avião, de barco, de caminhão, do jeito que ele achar melhor, pelo correio. Então, da forma que ele quiser, e a nota fiscal também vai com a mercadoria tudo certinho, bem organizado. A loja tira a nota fiscal. O pedido mínimo é de quanto? Somente R$500. A gente despacha, acima de R$500 a gente já despacha com nota fiscal da melhor forma que o cliente achar. Então, gente, R$500 ele já envia aí para todo o Brasil e pode ser modelos variados. Você vai poder escolher calça ou bermuda, pode variar aí, completando R$500, eles já vão estar enviando para você. Então agora, sem mais delongas, vamos começar a mostrar as peças que eles separaram aqui especialmente para vocês. Então, pessoal, aqui é o seguinte, a gente separou algumas peças, tem um vasto mostruário, são as peças que eu vou mostrar para vocês, são as peças mais trabalhadas, que são a Slim Fit, a calça que tem a estrutura normal em cima e pega na canela mais ajustada, as peças mais trabalhadas nas pernas. Detalhe de tecido que a gente trabalha com jeans Comfort, que ele é na fibra de moletom, um jeans com muito elastano, uma peça de super qualidade, as peças com os detalhes assim, ó, entre perna. Tem muita opção de modelos, uma variedade muito grande que a gente vai poder estar fornecendo para os nossos clientes aí, ó. Olha só a variedade. E tudo isso com elastano, peça de muita qualidade. A jogger, a calça jogger com elástico na barra, tem cores dela. A Slim Fit, a calça cargo Slim Fit, está usando também muito agora. Essas são as peças mais trabalhadas. E nessa linha aqui, saindo das peças mais trabalhadas, a gente vem para aqui. Um esporte fino, a gente tem, são 7 cores de calça esporte fino. Vem para a linha skin,
Na skin a gente tem diversas cores também, no comfort também, no jeans, com muito elastano. Uma peça para quem gosta de uma calça mais básica, uma calça mais clean. Aqui uma calça assim, ó, mais escura agora, pro começo do ano. Uma calça com lavado mais básico também, olha só. E também outro detalhe, a gente tem também a peça camuflada. É uma variedade muito grande de modelos e lavados aí que a gente vai poder estar fornecendo para os clientes. Olha só que bacana. As peças estão lindas, muitos detalhes, as peças bem variadas, os detalhes bem bacana nela. A calça bem transada mesmo, entendeu? Pessoal, vocês podem ver aqui, ó, que o produto é diferenciado. O jeans é muito bom mesmo, olha só. É roupa da moda, gente. E os homens também procuram muito jeans bom, né? Tô cansada de comprar jeans barato que não dura nem 3 meses. E esse aqui, gente, é para durar de 2 a 3 anos. Realmente é muito bom. Olha só atrás. Eu amei demais. Olha só, estica um pouco. Mostra o detalhe aqui, ó. Tem o zíper. Então é uma modinha muito linda aí para os rapazes que gostam de andar na moda. Então, além das calças, o que mais você tem para mostrar para eles? A gente está com a linha de bermudas muito top, que são as bermudas também trabalhadas, os detalhes que valorizam a peça, lavagens com rasgado, com destroy, com faixa lateral, o jeans também de excelente qualidade, as peças mais claras, com lavados clarinho também, bem clean, e os detalhes, tudo que agrega valor à peça, um diferencial, não é nada básico, é peça trabalhada, peça de qualidade. Olha só que bacana esse lavado também. Essa peça aqui com esse detalhe aqui, ó, clarinha. Então as peças estão bem diferenciadas. Peças top. Uma mercadoria que quem vai comprar, vai usar, vai gostar e a gente vai fidelizar o cliente porque é qualidade. Quem vende qualidade fideliza o cliente. E a gente tem um detalhe muito importante que vai ficar pro finalzinho aí do vídeo aí. Segura aí. Em relação às numerações, como que funciona? É grade? Como que é? Então, a gente tem a numeração que vai do 36 ao 46 em peças e tem peças que vai do 38 ao 46, conforme a peça. E em questão de grade, fica ao gosto do cliente. Ele vai montar diversificado da maneira que ele achar melhor. Ah, sim, é muito bom. E em relação às formas, o pessoal de fora sempre pergunta, Karine, tamanho 38, é 38 mesmo, ou é menor, ou é maior? Como que funciona? Então, a gente tem um diferencial muito grande. Quem for estar comprando da Ciathlon vai encontrar o quê? Qualidade, modelagem, porque as nossas modelagens são desenvolvidas dentro da nossa fábrica. Toda semana a gente tem 2 modelos novos. Então o 38 vai vestir 38, o 40 vai vestir 40, vai vestir o número. A gente nunca teve esse problema de despachar um número, chegar lá o cliente experimentar ou vai vender, o revendedor vestiu, não era o número que era para vestir, não, veste o número correto. E o melhor de tudo, pessoal, fabricação própria. Vocês vão estar comprando com segurança diretamente do fabricante. Com muita qualidade, gente. A gente frisa muito por qualidade, tecido, costura e acabamento e lavagem. Em relação ao atendimento no WhatsApp, como que funciona, quem é que atende, são quantos WhatsApp? Nós vamos deixar 2 números no WhatsApp, a gente vai atender o pessoal e pedir para o pessoal a paciência, mas a gente vai estar respondendo todo mundo, tá? E em questão, muitas peças vão acabar sendo exclusividade, que a gente trabalha, como a gente trabalha com cortes menores, para ter toda semana novidade, então acaba que fica sendo uma peça exclusiva. E eles enviam as fotos, pessoal, para vocês estarem escolhendo, então aí vai ser muito bom para vocês. Então a pergunta que não quer calar, e agora, os valores, como que funciona? É o melhor agora para o pessoal do canal da Karine Dias. O que nós preparamos para o pessoal? Bermudinha de 55 por 45 reais. Então o que acontece? Vai ser um lucrinho para os revendedores de 100%, porque vai estar vendendo qualidade. As calças slim, na linha mais básica, as calças, esses modelos mais básicos, de 60 reais vai sair por 50 reais. E as mais trabalhadas de 65 por 55 reais. Que são as peças slim fit, jogger, os modelos mais transados. Um preço super em conta e o pessoal vai estar vendendo qualidade, fidelizando os clientes.
Gente, pega essa promoção aí e não perde tempo. Coloca assim, ó, hashtag Vim Pela Cá e começa a mandar mensagem aí no WhatsApp deles agora, porque eles já vão estar esperando todos vocês. Recapitulando, eles enviam para todo o Brasil, pedido mínimo R$500, gente, por transportadora, correio, da forma que você quiser. Quando você entrar em contato com eles no WhatsApp, vocês vão falar a forma de envio que vocês querem que sejam feita e eles vão estar enviando para vocês. Não precisam ter medo. A loja é de confiança. Eles vão tirar as notas fiscais e vai chegar aí bem certinho para você. E um detalhe também importante, vão ser 2 números do WhatsApp para poder estar respondendo todo mundo, mandando foto, fechando pedido mínimo de R$500 e despachando aí com o maior prazer para todo mundo e aguardando os pedidos. Para calcular o frete, é só enviar uma mensagem, enviar o CEP que eles vão estar calculando e enviando para você o valor. Quer começar o ano bombando, 2020 chegou, então renove o estoque da sua loja. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse fabricante aqui. Muito obrigada por nos receber aqui na sua loja. A gente que agradece e fica aguardando, se Atman fica aguardando os pedidos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então é isso aí. Não deixe de fazer o seu pedido. Beijos, tchau, tchau. Até mais.